para compreendermos justamente o texto do filme do jogo, Detroit Become Human. É isso. Uma sociedade em que humanos e androides se relacionam socialmente. Afinal, todos são humanos. Tanto são humanos que chega em um ponto do jogo em que os androides começam a exigir direitos civis, direitos políticos, direitos sociais e direitos humanos. Afinal, o que determina o ser social é a linguagem e o trabalho. Avançando. Avancemos, portanto. Vamos lá, moçada da Escola de Campeões. Estudar vale muito a pena e que Deus nos dê robustez para que prossigamos esta empreitada. Bênção divina de Deus. Avancemos. Dataísmo, a religião dos dados. O dataísmo está entrincheirado firmemente em suas duas disciplinas-mãe, a ciência da computação e a biologia. Das duas, a biologia é a mais importante. Foi o envolvimento do dataísmo com a biologia que transformou uma inovação limitada à ciência da computação em um cataclismo que abalou o mundo e que pode transformar completamente a própria natureza da vida humana. Você pode não concordar com a ideia de que organismos são algoritmos e de que girafas, tomates e seres humanos são apenas métodos diferentes de processamento de dados, mas deveria se conscientizar de que este é o atual dogma científico e de que isso está mudando nosso mundo para além do reconhecível. Não é uma questão de se perguntar: você é a favor ou você é contra? Esqueçam isso. É uma questão de compreender o contexto social no qual estamos inseridos. É isso. O mundo navega para isso. Não apenas os organismos individuais, não são apenas os organismos individuais que estão sendo considerados sistemas de processamento. Não são apenas os organismos individuais que estão sendo considerados sistemas de processamento de dados. São sociedades inteiras, como colmeias de abelhas, colônias de bactérias, florestas e cidades humanas. Economistas interpretam cada vez mais a economia como um grande sistema de processamento de dados. Não há mais a preocupação em se reduzir a desigualdade social. A preocupação é levantar dados sobre o desejo de consumo dos indivíduos. Coletar dados, mapear toda a lógica de funcionamento do relacionamento dos humanos em sociedade. Mapeamento e escaneamento de dados sobre as relações sociais entre os humanos. Economistas interpretam cada vez mais a economia como um sistema de processamento de dados. Economistas interpretam cada vez mais a economia como um sistema de processamento de dados. Leigos acreditam que a economia consiste em camponeses cultivando trigo, operários fabricando roupas e consumidores comprando pão e roupa íntima. Os especialistas, porém, a veem como um grande mecanismo que reúne dados sobre desejos e aptidões e que os transforma em decisões econômicas, porque a informação é uma mercadoria. Mundo atual, caminhando para o mundo do porvir. Maravilha! No próximo vídeo, acessaremos a inteligência do terceiro texto. Texto também de autoria do Caio Fábio, cujo título é Os Nefilins estão fazendo os seus experimentos. Maravilha! Nefilim
Trata-se de uma literatura mitológica baseada e inspirada na cultura bíblica e cristã. Autoria de Caio Fábio.